Bem-vindos a mais uma história de terror no canal. Certas casas. Você sabia que certas casas nunca ficam sozinhas? Nos anos 50, uma família se mudou para uma antiga fazenda em Goiás. O dono anterior tinha morrido ali sozinho, sentado na varanda. À noite, ouvia-se o som de uma cadeira balançando. O pai achou que fosse o vento, mas um dia o menino da casa acordou e viu o velho de chapéu e olhando para ele. Não mexa nas minhas coisas, disse o homem. O menino contou para o pai, mas ninguém acreditou. Até que o dia que encontraram o chapéu do antigo dono sobre a cadeira coberta de poeira, mas ainda quente, como se alguém tivesse acabado de usá-lo. A curva do caminhoneiro. Você sabia que as almas voltam para o lugar onde morreram? Em Mato Grosso, uma curva ficou conhecida como a curva do caminhoneiro. Um homem morreu ali em 1958, num acidente terrível. Desde então, todo mundo que passava a meia-noite ouvia buzinas sem origens. Um rapaz da cidade resolveu provar que era mentira. Levou uma lanterna, ficou na beira da estrada. À meia-noite, ouviu um som de um motor, luzes fortes vinham na direção dele, mas a pista estava vazia. De repente, sentiu um cheiro de gasolina e fumaça. Ouviu uma voz rouca. Cuidado na curva. Acentuada, voltou para casa correndo. No portão, encontrou o próprio boné, coberto de poeira e terra, e marcas de pneus frescas na entrada. A estrada estava a 10 quilômetros dali. Motores inquietos. Você sabia que a lua cheia atrai os corpos inquietos? Muitos acreditam que a lua cheia é a é romântica, bonita, mas na verdade é quando o véu entre os mundos ficam mais finos. Durante a lua cheia, não deixe janelas abertas. Durante a madrugada, dizem que a luz prateada vaga procurando abrigo. E se você sentir um arrepio sem vento ou ouvir passos leves, reze porque o que entrou pela janela talvez não tenha corpo, mas tem memória. As histórias mais antigas contam que até o brilho da lua pode proteger rostos. Na parede, rostos de quem nunca descansou. Por isso, se for admirar a lua, admire de longe. Vozes na chuva. Você sabia que o som da chuva pode esconder vozes? Em certas madrugadas, quando a chuva cai fina e constante, dizem que os espíritos se aproximam, disfarçados no som da água. Por isso, antigamente, nunca dormiam com a janela aberta. Nesses dias, acreditavam-se que a chuva era usada pelas almas para entrar, gota por gota. Se, a gota, se o gotejar no telhado parecer se formar palavras, não escute, não tente entender. Porque, porque uma vez que você responder, o som fica e nas próximas chuvas as vozes, as vozes voltam chamando você pelo nome. Erebus. Você já sentiu o frio
que corre pelo mundo. Quando a escuridão despertar, dizem que não é apenas a noite. É Erebus, o, o sussurro das sombras, caminhando entre os destroços do que antes era luz. Nas cidades abandonadas, cada prédio, cada rua carrega a lembrança de uma humanidade esquecida e as sombras se contorcem, como se lembrassem de tudo que já se perdeu. Ele surge entre elas, imponente. Um reflexo do medo mais profundo do que jamais ousamos encarar. E quando ele sussurra o vento, traz memórias que ninguém deveria ouvir. As, as sombras tremem, dançam e se moldam sobre seus passos, revelando fragmentos de um mundo que já não existe mais. Erebus não é apenas uma presença, ele é a própria escuridão, viva e, e consciente, o eco do terror que habita todos nós. Então, do nada, algo maior se ergue diante dele, absorvendo a pouca luz que resta. Erebus encara sereno e a própria escuridão se curva diante de sua vontade. Ele sorri porque ele não teme. Ele comanda o mundo, não acabou apenas, mudou Erebus. Caminha como mestre do vazio, eterno e indomável. E quando a sombra se aproxima de você, quando o silêncio se torna sufocante, lembre-se, não são apenas as trevas ao seu redor, é Erebus, o sussurro das sombras, que escuta você mesmo antes que você o perceba. Valak. Sabia que antes de assumir a forma de uma freira, Valak já foi temido como um demônio de sangue nobre. Os antigos grimórios, como Regimenton Valak, aparece como o 22º espírito infernal, um dos presidentes do inferno, comandando com autoridades um exército colossal de 38 legiões de demônios. Mas sua aparência original não era envolta em sombras. O horror Valak surgiu como uma criança com asas pálidas como marfins secos, olhos brilhando como no céu noturno, montado sobre um dragão bicéfalo que falava línguas esquecidas pelos séculos. Ele prometia sabedoria proibidos, guiava os corajosos a tesouros ocultos sobre a terra e oferecia domínio sobre serpentes. Mas o preço era alto. Sua presença traía enxames de criaturas rastejantes infestando lares e almas. No ano de 1672, o ocultista Johann Weir fez um alerta sobre essa entidade, chamou ele o de Valak. Disse que ele chega sorrindo, que o ar esfria ao seu redor e que invocá-lo sem o selo correto é convidá-lo para nunca mais partir. Com o passar dos séculos, dizem que sua forma foi se corrompendo, as asas se tornaram carniças, o rosto
infantil se destruiu e a criança se escondeu sob um hábito. Hoje muitos o conhecem como a freira demoníaca. Mas nas escrituras antigas, Balak não era um espectro feminino. Era um príncipe abissal com 1000 identidades, e cada uma delas carregavam maldições. Bom, galera, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe o vídeo.